Sabe quando você tá rolando o feed, assim, e parece que tá vendo sempre a mesma coisa? Tipo, as mesmas opiniões, notícias parecidas, vídeos que, nossa, parece que adivinham o que a gente gosta. Às vezes é até meio esquisito, né? Quase uma sensação de que tem alguém escolhendo o que a gente vê. Isso acontece com muita gente, eu ouço direto. E aí vem a dúvida, né? Será que essa personalização toda, que parece tão conveniente, não está, na verdade, nos isolando um pouco, em vez de conectar de verdade? Ok, então vamos investigar isso mais a fundo hoje. O tema central da nossa conversa é a tal da bolha informacional. A gente está se baseando bastante em partes de um documento bem completo chamado A Bolha Informacional, o fenômeno da filtragem algorítmica e seus impactos. E a ideia aqui é entender o que é essa bolha, sabe? Como ela funciona mesmo por trás das cortinas, quais são os impactos na nossa visão de mundo, na sociedade e, claro, o que dá para fazer, né? Como navegar melhor nisso tudo. E esse é um tema super importante hoje em dia, né? Porque, assim, quase toda informação que a gente consome online passa por algum filtro algorítmico. Muitas vezes a gente nem percebe. É um mecanismo poderoso, que molda o que a gente vê e, claro, o que a gente não vê. Então, acho que o primeiro passo é entender bem o conceito. Certo. O termo original que ficou famoso é filter bubble, né? Foi o L. Pariser que falou disso lá por 2011. A ideia básica é essa: um tipo de isolamento intelectual que acontece online. É como se, aos pouquinhos, a internet fosse nos guiando para consumir quase só aquilo que reforça o que a gente já pensa, já gosta, já acredita. E qual o resultado disso? Bom, perspectivas diferentes, sabe? Argumentos contrários ou até informações mais neutras sobre alguns assuntos, elas simplesmente somem do nosso radar. A gente fica meio que numa redoma invisível só com o que é familiar. É quase confortável, né? Mas será que é bom pra gente? Essa é a pergunta-chave. Usando a frase do Pariser, a pessoa acaba vivendo num universo pessoal e único de informação. E é muito importante entender isso. Não é só sobre o que a gente decide ver. É um ambiente que é, assim, ativamente moldado pelos algoritmos. Plataformas como Facebook, Google, TikTok, eles usam cada clique, cada curtida, cada segundo que a gente passa olhando para a tela para construir isso. E o mais interessante, eu acho, é como essa filtragem é, na maioria das vezes, invisível para quem está dentro. A pessoa acha que está vendo, sei lá, uma amostra neutra do mundo online, mas na verdade está recebendo uma versão super personalizada, filtrada. É um pouco diferente, por exemplo, do que chamam de câmaras de eco, né? Que também é um problema. As câmaras de eco são mais um fenômeno social, tipo grupos de pessoas com ideias parecidas que ficam se reforçando. A bolha informacional é mais um mecanismo algorítmico que nos coloca nesse isolamento. E claro, uma coisa acaba alimentando a outra, né? A bolha pode fortalecer a câmara de eco. Entendi a distinção, faz sentido. Então, se a bolha é essa mistura de algoritmo com o nosso próprio jeito de agir online, como isso acontece na prática? A fonte que a gente está usando fala de dois motores principais, né? A tecnologia, os algoritmos, e a nossa psicologia, nossos vieses. Exato. É uma combinação potente, digamos assim. Vamos olhar primeiro para os algoritmos. Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todos eles usam algoritmos de personalização bem avançados. O objetivo principal deles, né, olhando para o negócio, é maximizar o nosso engajamento. Eles querem que a gente fique o máximo de tempo possível ali, clicando, curtindo, comentando, compartilhando. E por que esse foco todo no engajamento? Simples. No modelo de negócio deles, mais tempo e mais interação significam mais chance de mostrar anúncio direcionado. É daí que vem a grana. Para conseguir, os algoritmos funcionam quase como assistentes que aprendem do que a gente gosta, como a fonte coloca. Eles monitoram um monte de coisa. Histórico de interação, o que a gente curtiu, comentou, compartilhou, quanto tempo a gente ficou em cada post ou vídeo, o que a gente busca, dados demográficos, localização, até com quem a gente interage. E aí que a coisa pega, né? Com essa montanha de dados, o algoritmo monta um perfil nosso, um modelo que tenta prever o que vai prender nossa atenção. E aí ele começa a entregar mais e mais do mesmo. Sei lá, se a gente interage muito com coisa de viagem para praia, o algoritmo pensa:
Opa, isso funciona com essa pessoa. Vamos mostrar mais fotos de praia, mais promoção de hotel, mais gente falando sobre isso. Vira um ciclo, né? Precisamente. E o ponto-chave é que esse ciclo não é só a máquina trabalhando sozinha. Ele se aproveita de uma característica muito nossa, muito humana, o viés de confirmação. É um conceito da psicologia bem estudado. Gente como Nickerson já falava disso lá nos anos 90. Basicamente, é a nossa tendência natural, muitas vezes sem a gente nem perceber, de procurar, interpretar e lembrar mais da informação que confirma o que a gente já acredita. A gente gosta de se sentir certo, né? De ter nossa visão validada. E no mundo digital, isso é combustível para a bolha. Primeiro, pelo engajamento seletivo. A gente tende a clicar, curtir, compartilhar mais o que está alinhado com o que a gente pensa. Fazendo isso, sem querer, a gente está treinando o algoritmo, dizendo para ele, sim, quero mais disso aqui. E segundo, pela afinidade social. A gente busca se conectar com quem pensa parecido. Aí formam-se as tais câmaras de eco. Quando a gente interage mais dentro desses grupos fechados, a gente reforça ainda mais os sinais que o algoritmo usa para filtrar o conteúdo. É uma via de mão dupla, sabe? O algoritmo isola e nosso comportamento confirma e aprofunda esse isolamento. Nossa, faz muito sentido. A tecnologia meio que explora uma inclinação que já é nossa. Mas, então, quais são as consequências reais disso? De viver cada vez mais nessas bolhas? Porque parece que vai além de só ter um feed meio repetitivo, né? Os impactos afetam todo mundo, a sociedade. Ah, sem dúvida. As consequências são várias e podem ser bem sérias, sim. A fonte que a gente analisou organiza isso de um jeito bem claro. Podemos pensar em algumas categorias de impacto. Primeiro, tem o impacto cognitivo, a redução do pensamento crítico. Pensa bem, se a gente só vê ideias que confirmam as nossas, a gente perde a prática de analisar argumento diferente, de pesar a evidência contrária, de questionar o que a gente mesmo pensa. É como se o músculo do pensamento crítico fosse atrofiando por falta de uso, sabe? A gente fica menos preparado para lidar com a complexidade do mundo real. Isso é bem preocupante. É como se a gente ficasse coletivamente menos capaz de analisar as coisas criticamente. Meio assustador. Exatamente. E isso se liga direto com o impacto social, a polarização e a radicalização. Quando os grupos vivem em bolhas informacionais muito separadas, a empatia pelo outro lado diminui muito. A compreensão também. Essa falta de contato com perspectivas diferentes pode levar a gente a demonizar quem pensa diferente. A pessoa não é só alguém com outra opinião. Vira alguém errado, burro ou até mal intencionado. Isso esquenta os ânimos, né? Dificulta o diálogo e pode empurrar as pessoas para posições mais extremas. Se a gente conecta isso com um cenário maior, é um risco real para a coesão social. E imagino que isso também seja um prato cheio para outro problema grave, a desinformação, as fake news. Com certeza. Esse é o impacto informacional. A disseminação de desinformação fica muito mais fácil. Notícia falsa, teoria da conspiração, propaganda disfarçada, tudo isso circula que é uma beleza dentro das bolhas. Por quê? Porque o conteúdo chega justamente para um público que, por causa do viés de confirmação e da falta de contraponto, já está mais inclinado a acreditar naquilo. A bolha cria um terreno fértil, né, para mentira se espalhar como se fosse verdade dentro de certos grupos. E a soma disso tudo leva a um impacto democrático. A erosão do debate público saudável. A democracia precisa que as pessoas consigam debater ideias, chegar a alguns consensos mínimos com base em fatos compartilhados. Mas como fazer isso se partes diferentes da sociedade vivem em, como uma das referências do material fala do Jornal da USP, realidades informacionais distintas? Se não tem uma base comum de fatos ou nenhuma linguagem comum para discutir os problemas, o debate público fica, sei lá, quebrado. Difícil tomar uma decisão coletiva assim. Quase como se cada grupo tivesse jogando um jogo diferente, com regras diferentes e em campos separados. A comunicação vira quase impossível. Exato. E para fechar essa parte das consequências, tem um impacto na percepção individual. A falsa sensação de consenso.
Quem está muito fundo na bolha pode começar a achar que a visão dele é a da maioria, que todo mundo pensa assim. Isso acontece porque o ambiente online filtrado só mostra de volta as opiniões dele e de gente parecida. A pessoa perde a noção da diversidade real de pensamento que existe lá fora, sabe? Subestima quem pensa diferente e superestima o alcance das próprias ideias. Nossa, o quadro é bem complexo e os riscos são reais. Pensando nisso tudo, parece quase impossível não cair numa bolha dessas. Mas a fonte também dá umas dicas, né? Umas estratégias pra, sei lá, se não sair totalmente, pelo menos dar uma arejada na bolha. O que dá pra fazer na prática? Acho que só de reconhecer que ela existe já é um primeiro passo gigantesco, né? Sim, a autoconsciência é o começo de tudo. Entender que o que a gente vê online não é toda a realidade, mas uma versão filtrada. A partir daí, dá para adotar umas práticas mais conscientes para tentar diminuir os efeitos da bolha. Não é uma solução mágica, né? Exige um esforço contínuo, mas é possível navegar de um jeito mais crítico. A gente pode agrupar essas estratégias em uma área importante, é a diversificação ativa de fontes. O que isso quer dizer? Ir além do feed de sempre. Procurar informação em plataformas diferentes, veículos de mídia com linhas editoriais variadas, autores com outras perspectivas. Tentar entender não só o que estão dizendo, mas quem está dizendo, com que interesse talvez. E uma prática que eu acho poderosa aqui é a busca ativa por contradição. Ou seja, procurar de propósito mesmo argumentos e informações que desafiem o que a gente já acredita. O objetivo não é mudar de opinião toda hora, necessariamente, mas sim entender a lógica do outro lado, sabe? Os fatos que sustentam outras visões. Isso até fortalece nossa própria capacidade de argumentar e analisar, mesmo discordando. Interessante. Então não é só consumir mais informação, mas consumir informação diferente, que tire a gente da zona de conforto. Exatamente. Outro grupo de estratégias tem a ver com o que a gente pode chamar de higiene digital e uso consciente. São pequenas ações que podem ajudar a diminuir um pouco a intensidade com que o algoritmo nos perfila. Por exemplo, usar a navegação anônima para pesquisar temas mais delicados ou sobre os quais a gente não quer que o histórico influencie o que vamos ver depois. Fazer uma limpeza de dados de vez em quando, apagar cookies, histórico, pode dificultar um pouco a montagem daquele perfil tão detalhado. E, talvez o mais impactante no dia a dia, praticar a interação consciente. Pensar 2 vezes antes de curtir, comentar, compartilhar. Tentar interagir com uma variedade maior de conteúdos para sinalizar para o algoritmo que nossos interesses são mais amplos do que ele imagina. É quase como reeducar o algoritmo sobre quem a gente é. Isso exige uma disciplina, né? Não é fazer uma vez e pronto. Tem que ser constante. De forma alguma. É um hábito. E a terceira área de estratégias é talvez a mais fundamental pensando a longo prazo. Fortalecer a verificação e o pensamento crítico. Isso é essencial para navegar em qualquer ambiente com informação, mas especialmente nas bolhas, onde a desinformação adora morar. Isso inclui usar ferramentas e sites de checagem de fatos, o fact-checking, antes de acreditar ou repassar algo que parece suspeito. Desenvolver o hábito da análise crítica. Quem está dizendo isso? Qual é a fonte? Tem evidência? Que interesses podem estar por trás? E, de forma complementar, buscar o diálogo interpessoal respeitoso, conversar sobre assuntos complexos com pessoas que pensam diferente, talvez fora das redes ou em fóruns mais calmos. Pode ser muito mais rico e menos polarizante do que aquelas brigas de rede social. Ouvir o outro de verdade é uma habilidade chave. Ótimo. Um bom conjunto de ferramentas. Então, resumindo rapidinho, a bolha informacional é esse isolamento criado pelos algoritmos que nos cercam do que já conhecemos. Ela se forma pela combinação da tecnologia com nossa própria tendência psicológica, o viés de confirmação. Os riscos são grandes: polarização, desinformação, um debate público mais pobre, menos pensamento crítico. Mas tem como agir. Diversificar as fontes, buscar ativamente o contraditório, cuidar da nossa higiene digital e, principalmente, cultivar a checagem de fatos, o pensamento crítico e buscar o diálogo real. É isso. Exatamente.
E para deixar uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão final que meio que sai de tudo isso, talvez valha a pena a gente pensar em como o próprio design de muitas dessas plataformas digitais, com esse foco quase obsessivo em maximizar tempo de tela, engajamento para gerar lucro, como isso inerentemente já cria o cenário perfeito para as bolhas se formarem e se fortalecerem. Não seria só um efeito colateral, mas algo quase central ao modelo de negócio. E isso leva a gente a perguntar: de quem é a maior responsabilidade? Das plataformas que lucram com isso? Da gente como usuário que alimenta o sistema? Ou talvez a questão mais funda seja, além das ferramentas e técnicas, o quanto a gente está consciente dos nossos próprios vieses, da nossa busca por conforto. E como essa autoconsciência talvez seja a nossa melhor defesa contra essa fragmentação toda na era digital. Fica aí para a gente pensar. Uma provocação importante para a gente fechar a nossa conversa. A ideia hoje foi justamente levantar essas questões, trazer alguns insights das fontes e algumas ferramentas práticas, tudo para a gente poder navegar nesse mundo digital tão complexo de um jeito mais atento, mais crítico e, quem sabe, um pouquinho mais livre. Esperamos que essa exploração tenha sido útil